Jaque, quando puder, manda uma mensagenzinha lá na comunidade, tá, Jaque, por favor? Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui da Munra. É uma alegria poder estar aqui compartilhando conhecimento e fazendo algo que está dentro do meu propósito de vida, que é levantar novas vendedoras barra empreendedoras. Esse é o meu propósito e essa é a minha missão. E vai ser uma alegria poder compartilhar com você, nesses próximos 40 minutos, muito conhecimento. E conhecimento prático para você amanhã já começar a colocar em prática e ter resultado. Afinal, nós estamos aqui com esse objetivo: fazer com que você realize os seus sonhos e realize os desejos que você tem no coração. Como estão as coisas por aí? Me conta aqui que eu estou de olho no chat, estou acompanhando quem está participando aí desse bate-papo. Quero saber de qual cidade que você está falando. Me conta também se na semana passada, né, você esteve aqui com a gente, o que você achou da aula de quinta-feira. Eu, particularmente, saí daqui impactado, tá? Nós tivemos aqui a presença da Paula Silva, mentora. Foi um bate-papo incrível. Ela contou um pouco da sua história, ensinou mulheres a reescreverem a sua própria história. Então, foi um bate-papo incrível. E se preparem, porque toda semana ou a cada 15 dias nós estaremos trazendo aqui um convidado ou uma convidada especial para poder também compartilhar conhecimento com você. E aí, me conta, de qual cidade que você está falando? Ipameri, Goiás, Baracena. Ó, o Gustavo de Assis está online aí. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Estou falando aqui também com a Débora de Regente Feijó. Tem gente de longe demais, hein? Tô falando aqui com a Aparecida de Oliveira, do Alto da Boa Vista, Porto Alegre. Vou iniciar essa semana as vendas. Que legal, Aline. Boa sorte, viu? E lembre-se que o segredo, eu vou te contar um segredo aqui. Quem quiser guardar esse segredo e colocar em prática, também coloque. Para você ter resultado no mundo das semijoias, o segredo é você falar com o maior número de mulheres possíveis. Se dentro do seu período com o mostruário você falar com 100 mulheres, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Agora, se você falar com 50 mulheres, eu já não posso garantir tanto. E se você oferecer o seu mostruário para apenas 10 mulheres, a chance de você ter resultado é muito baixa. Então, qual é o segredo? Falar com muita mulher. Com quantas mais mulheres você se conectar, mais chances você tem de ter resultado. Ó, Lajinha, Minas Gerais, a Deb. Tudo bem, Deb? Seja bem-vinda. Carolina tá falando de Matupá, Mato Grosso. Que legal, né? As redes sociais, elas têm esse poder de nos conectar com pessoas que estão à distância e fazer com que essa distância ela se encurte. E já vale lembrar, tá? Já vale lembrar que hoje, né, o nosso bate-papo, você vai ter a oportunidade de concorrer a R$ 500 em semijoias. Quem aqui que quer ganhar R$ 500 em semijoias? Eu quero, eu queria estar participando também desse sorteio, mas não posso. Mas você pode. Aqui na Munra é assim, além de trazer conhecimento, além de agregar para sua vida, a gente ainda quer te presentear. Bruno, cheguei no final, não fui a sorteada, não tem problema. O maior presente que você pode ganhar é o conhecimento, porque o conhecimento é algo que ninguém pode roubar de você. O conhecimento é algo que vai fazer com que você viva coisas que você nunca sonhou. Eu digo que o conhecimento, ele é a ferramenta que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então vamos entrando aí, ó, tá todo mundo falando eu quero, eu quero, eu quero. Então, para você poder ganhar, né, esse prêmio, em primeiro lugar, você vai ter que ficar comigo aqui até o final da live. No final da live eu vou falar para você qual é o exercício que você vai ter que colocar em prática para de fato, né, você conseguir concorrer a esses R$ 500 em semijoia. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é mentalizar. Eu quero que você mentalize agora e coloque isso para fora. Quando a gente mentaliza coisas boas, quando a gente acredita, né, que a sorte está ao nosso favor, a gente atrai isso para nossa vida. Isso é mentalidade e é muito importante, tá bom? Hoje eu vou estar falando para vocês aqui, gente, sobre 5 técnicas de vendas que, se você começar a aplicar a partir de amanhã, você vai aumentar o seu faturamento de maneira muito significativa. Essas técnicas eu me baseei em quê? Em muitos livros que eu li
E também vivendo a venda direta na prática. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Fernandes, eu sou especialista em venda direta. Durante muitos anos da minha vida, eu vendi livros de porta em porta. Eu saía de porta em porta oferecendo coleções de livros de medicina preventiva e de alimentação saudável. Você consegue entender o desafio que é você vender livro para uma população que não tem o hábito da leitura e ainda mais você vender um livro para uma pessoa que não te conhece, que nunca te viu e nem estava esperando a sua visita, é extremamente desafiador. E eu me tornei um dos maiores vendedores de livros do Brasil. Tive o privilégio, ao ser contemplado como um dos maiores vendedores do Brasil, de ir para os Estados Unidos e ficar por lá 6 meses estudando o inglês. Foi um prêmio que eu ganhei e que tenho muito orgulho de contar. E por que eu falo isso? Porque eu sempre fui um improvável, eu sempre tive tudo para dar errado, mas a venda, ela transformou a minha história. E é por isso que eu digo que eu carrego essa missão, que é poder levantar novas vendedoras, novos vendedores e mostrar para você que a venda, ela tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Então fique nessa live, eu vou trazer para você essas 5 técnicas que eu apliquei no decorrer da minha trajetória como vendedor de livros de porta em porta e continuo aplicando, tá? Então você precisa ficar aqui até o final para você estar concorrendo também a R$ 500 em semijoias. O que mais você precisa estar fazendo? Colocando o dedo aqui no coração, compartilhando essa live, tá? Eu quero que você compartilhe para que outras pessoas possam estar participando aqui com a gente. E vá comentando, tá? Conte aqui para mim quais são os aprendizados que você está tendo, se você está tendo alguma dúvida, se tem alguma pergunta. A nossa equipe está de olho. E quem mais comentar, né, quem mais interagir nessa live, mais chances essa pessoa tem de ganhar. Então fique aqui, mas não se esqueça que o maior ganho que você vai ter ao final dessa live são as 5 técnicas que você vai poder aplicar a partir de amanhã. Tem algumas pessoas que já saem desse bate-papo querendo vender, tá? Então se você conseguir aplicar hoje, show de bola. Mas a partir de amanhã, se você aplicar essas 5 técnicas, eu tenho certeza, e você pode voltar aqui no Instagram da Munha e me cobrar. Se você colocar em prática, você vai ter muito, muito resultado, beleza? O que eu quero que você faça agora? Vá lá, busque papel, busque caneta, vamos anotar, né, essas 5 técnicas do seu jeito, porque não adianta nada você vir aqui, ouvir e não colocar em prática, porque a chance de você se esquecer é muito grande. Então pega o papel, anota, quando você faz esse exercício, você consegue fixar mais o conhecimento. Fixando esse conhecimento e aplicando, você vai se tornar uma pessoa extraordinária no mundo das vendas, beleza? Então eu vou dar um tempinho para você poder ir lá buscar, tá, o papel e a caneta, para você poder ir anotando todas essas técnicas e de fato, né, começar a aplicar a partir de amanhã, tá bom? Então vamos lá. Enquanto isso eu vou bebendo aqui uma água. Ó, quero ganhar muito, pois posso agregar alguns produtos da Munha. Quero ter a oportunidade de escolher as peças. Boa noite, família Munha. Boa noite, Márcia. Boa noite, Fernanda. Tá ansiosa esperando seu kit? É isso daí. Ó, a Pamela já falou que tá com papel na mão. A live vai ficar salva? Ó, eu aconselho você a anotar agora, tá, Manu? Anota agora já, para você poder aprender. A live fica salva sim, tá? Mas é legal ao vivo, né? Vamos fazendo isso aí, vai ser bem, bem legal. Então, fechou, gente? Vou trazer para vocês hoje essas 5, né, técnicas que vão mudar o seu jogo no mundo das vendas. Eu percebi durante esse meu período, né, trabalhando com vendas de livros de porta em porta, que todas as vezes que eu usava uma técnica, isso fazia com que eu aumentasse as minhas chances de ter mais resultados. E depois eu comecei a aplicar isso em toda a minha trajetória. Em tudo que eu vou fazer, eu aplico essa técnica. Então, ela não vai ser utilizada somente nas vendas. É uma técnica que você vai poder utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Então, é uma técnica incrível e que dá muito certo. Como que se chama essa primeira técnica? É ser interessado ao invés de ser interessante. O que essa técnica ela quer dizer? Ela quer dizer que você precisa criar conexão com a pessoa que está do outro lado. Qual que é um erro que a maioria dos vendedores cometem? Eles só pensam na venda, eles já chegam com esse propósito e eles acabam pulando algumas etapas do processo das vendas. E não tem como você ter resultados acima da média se você não aprender a se conectar com a pessoa que está do outro lado. O que é se conectar? É fazer com que ela goste de você, é fazer com que ela se torne
entre aspas, a sua amiga, o seu amigo, a pessoa que está do outro lado, ela tem que criar uma empatia por você. Ela tem que criar uma simpatia e uma conexão. E a melhor maneira de você fazer isso é se tornando uma pessoa interessada. Bruno, o que é ser uma pessoa interessada? É você criar perguntas estratégicas para conseguir se conectar com a outra pessoa. Um exemplo, você vai me abordar e você quer vender para mim. Eu tenho uma filha hoje, 2 anos e meio, que ela se chama Maria, que é linda, é a paixão da minha vida. Se eu estiver junto com a minha filha e você perguntar, Bruno, qual que é o nome da sua filha? Ah, o nome dela é Maria. É a sua primeira filha? É a minha primeira filha. E se você começar a perguntar sobre isso, eu vou ter muita alegria em poder falar. Ah, e o nome Maria? Quem que escolheu o nome Maria? Ele tem algum significado especial? Aí você começa a fazer perguntas relacionadas a isso, para você criar conexão comigo. Se você fizer isso, eu vou gostar de você. Agora, se você chega e não cria conexão comigo, já chega querendo vender algo, o que você fez? Você pulou uma etapa. E quando você pula uma etapa, não significa que você não vai vender, mas só que diminui as chances de vender. E o ser interessada é isso. Você precisa se conectar com a pessoa que está do outro lado. E eu coloquei aqui, né? Seja interessada ao invés de ser interessante. Por que eu falo isso? Muitas pessoas que trabalham com vendas têm o hábito de falar muito e de escutar pouco. Se você fala muito e escuta pouco, isso mostra que você, às vezes, não tem o hábito de ser interessada, você quer ser interessante. Porque a pessoa que fala muito, ela fala muito sobre ela. Ela fala muito sobre coisas que ela vive. Então ela está tentando ser interessante para poder criar conexão com a outra pessoa. E esse é o pior caminho que existe, tá? A não ser que você seja uma expert em algum assunto, a não ser que aquela pessoa que está do outro lado, ela queira te ouvir. Tá? Aí é diferente. Mas no nosso caso, como a gente quer conectar com a pessoa que está do outro lado para conseguir vender, você precisa falar menos e ouvir mais. Por exemplo, me conta aí, ó, quero ouvir vocês aqui, quero ler tudo que vocês estão falando. Me conta um pouco. O que te agradaria se uma pessoa te abordasse para poder vender algum produto ou algum serviço e ela precisa criar uma conexão com você? Qual seria um assunto, né, que você gostaria de falar a respeito dele? E se aquela pessoa abordasse aquele assunto, né, você se conectaria com ela? Me conta aqui que a gente vai estar simulando, né, uma situação de acordo com o que vocês escreverem. Só para vocês poderem entender o poder da conexão e o poder das perguntas. Você precisa saber fazer perguntas. Quando você faz perguntas de maneira correta e estratégica, o que acontece? A pessoa que está do outro lado, ela se conecta com você, tá? Vamos ver, ó. Perguntar da minha rotina. Você gosta de sair? Legal, gostei disso daí. Ó, então vamos pegar aqui o caso da Pamela. Ô Pamela, tudo bem? Eu vi aqui, dei uma olhada no seu Instagram antes aqui de te visitar e eu vi que você gosta muito de passear. Isso é um hobby que você tem, você faz isso com muita frequência, e eu já gostaria de pedir uma dica para você. Qual é o lugar que você visitou e que você mais gostou de estar realizando essa visita? O que vocês acham? Vocês acham que a Pamela vai responder com alegria essa pergunta ou não? A chance de eu me conectar com ela é muito grande, tá? Ó, vivência sobre maternidade, eu falei aqui sobre paternidade, né? Meu filho, sobre a minha nova conquista, estou abrindo a minha loja, que legal, Leti, deve ser Letícia, mas vamos falar aqui sobre isso daqui, Letícia. Imagine que legal, eu vou perguntar para você, ô Letícia, eu vi que você está abrindo a sua loja, me conta, quais estão sendo os principais desafios? E me conta um pouco mais, quais são os projetos que você tem para os próximos anos? Eu tenho certeza que você ia ter muito prazer em falar sobre isso, tá? Porque você vai estar falando de coisas que realmente são desafiadoras para a sua vida e você vai estar falando sobre os objetivos que você tem para o futuro. Então isso é muito legal. Ó, a Manu, sobre exercício físico e academia. Isso é top também. Então ia chegar o Manu. Eu percebi que você gosta de treinar, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de criar o hábito de treinar todos os dias. Você tem alguma dica para poder me trazer para que eu consiga ter frequência nos treinos? E aí, Manu, me conta aqui, você ia ter prazer de responder isso daí ou não? Porque é algo que ela faz no dia a dia. E você que trabalha com vendas, você precisa ter, né, essa habilidade de fazer perguntas e ser
criativa. Você não vai aprender isso do dia para a noite, é um processo, você precisa treinar, né? Estuda aquela pessoa que você vai visitar, faça algumas perguntas ali estratégicas para poder extrair o que aquela outra pessoa gosta de falar. Então isso faz toda a diferença, tá? Ó, elogie o cliente, procure saber os gostos, isso faz toda a diferença. Ó, o que a Rafa falou aqui? A Rafa falou: acho que é uma boa estratégia de venda, é saber os gostos do cliente, porque assim, quando chega as peças, você consegue encaminhar para cliente. Total, concordo 100%, é conhecer o gosto das suas clientes. Gente, então vocês conseguiram entender? Tá? O primeiro passo, aqui que a Manu falou, sim, eu responderia para ela que ela poderia começar fazendo exercícios em casa ou caminhadas curtas. Olha que legal. Aí em cima disso eu ia começar a fazer um monte de pergunta para você, tá, Manu? Você ia gostar demais de responder isso. Depois eu vender semijoias para você seria muito fácil, porque eu já ganhei, eu já criei uma conexão com você. Então, gente, não se esqueça do que eu falei, tá? Seja interessado ao invés de ser interessante, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença. Eu coloquei uma frase aqui que ela diz: as pessoas não compram o que você vende, elas compram de quem elas confiam. E quando você consegue criar essa conexão, elas aprendem a confiar em você e elas comprarão cada vez mais, beleza? Então essa é a primeira dica. Seja interessado ao invés de ser interessante. Crie conexão com a pessoa que está do outro lado. Agora nós vamos aqui para a nossa segunda técnica. Ó, minha casa parece feira de peixe, a mulherada ferve, é isso daí. Ó, a Enela, tudo bem, Enela? A Enela tá sempre com a gente aqui, hein? Eu agora observo muito o que as pessoas estão usando. Boa, isso faz toda a diferença. A Ana esteve comigo aqui num bate-papo ao vivo, trouxe um monte de dica legal e eu acho que quinta-feira eu vou abrir novamente, hein, para vocês participarem ao vivo comigo aqui do bate-papo e tirarem dúvidas ao vivo. Você vai fazer uma pergunta das dificuldades que você tem no dia a dia e eu vou trazer para você um mapa para você poder colocar em prática. Beleza? Ó, então vamos falar aqui sobre a segunda técnica de venda. Chame seu cliente pelo nome. O nome do seu cliente é algo que ele tem de muito valioso. Quando você chama uma pessoa pelo nome, você também cria conexão, né? Você começou falando sobre coisas que ela gosta. Dentro disso, você precisa estar sempre falando o nome daquela pessoa. Eu gosto muito de usar essa técnica quando eu vou no supermercado, né? Eu gosto muito de usar essa técnica, né? Quando eu passo num posto de gasolina, quando eu passo no pedágio, eu vejo o nome da pessoa ali no crachá, eu já chamo ela pelo nome. Quando eu chamo ela pelo nome, ela já fica assustada. Nossa, de onde que esse cara sabe o meu nome? Eu apenas li o crachá. Mas por que que a pessoa ela se assusta? Por que que ela fica surpresa? Porque o nome que ela tem é o que faz ela se tornar única. O nosso nome é o que nos faz, né, sermos únicos. Então você precisa chamar a sua cliente pelo nome. E essa é uma maneira de você também se conectar. Por exemplo, você quer vender para a caixa do supermercado que você passa ali com frequência. Procura uma pessoa que está ali dentro do mercado, falou, fulana, qual que é o nome daquela menina que está no caixa? Ah, o nome dela é Marcela. Beleza, você guardou o nome dela, aí quando você passar no caixa, você fala, tudo bem, Marcela, boa tarde. Ela vai ficar surpresa de você ter chamado ela pelo nome. Então o que vai acontecer ali? Ela vai criar uma conexão e ela nunca mais vai se esquecer de você. Quando você voltar naquele mercado, faça questão de passar no caixa da Marcela. Você vai passar no caixa, vai chamar ela novamente pelo nome, vai perceber se ela está usando algum brinco, se ela está usando algum colar, uma pulseira, e vai falar, nossa, Marcela, eu sempre vejo os seus acessórios e eu vejo que você tem muito bom gosto, viu? Parabéns. Falando nisso, eu empreendo no segmento de semijoias e eu tenho alguns acessórios que são a sua cara e gostaria de ter a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Que dia fica melhor para você? Olha que dica valiosa, gente, de você se conectar com pessoas e eu tenho certeza que essa Marcela, que é uma pessoa fictícia que a gente está criando aqui, se você realmente usasse essa técnica que eu estou te passando, eu duvido que essa pessoa não pararia para te ouvir e a chance dela comprar de você seria enorme. E mais do que isso, ela indicaria clientes para você, se tornaria uma cliente fiel. Então você que trabalha com vendas, você que empreende no segmento de semijoias, porque eu não gosto de falar que vocês são apenas revendedoras. Você é uma empreendedora no segmento de semijoia. Você tem que se posicionar dessa maneira. Quando as pessoas te perguntarem, o que você faz? Ah, trabalho em tal lugar e sou empreendedora do segmento de semijoias. Isso vai trazer confiança para você, isso vai trazer credibilidade para você. Então,
Então se porte e se posicione como uma empreendedora no segmento de semijoias. E isso é real, tá? Quando você pega um mostruário para você poder vender, você está empreendendo. Porque você precisa fazer a divulgação, você precisa, né, fazer a gestão do seu caixa, você tem que buscar clientes. Isso é empreender. Você está empreendendo com o CNPJ da Munhá, beleza? Guardou essa dica? Você é empreendedora, você não é apenas uma revendedora. Gente, o que eu quero que vocês façam agora? Continuem colocando o dedo no coração, manda essa live para mais pessoas, para que elas estejam participando aqui com a gente. Você está concorrendo a R$500 em semijoias, tá? R$500 em semijoias, mas para isso você precisa ficar até o final da live e no final da live eu vou passar para você o que precisa ser feito para você estar concorrendo a esse presente que a Munhá está te dando. E mais do que isso, tá, gente? O maior presente que você ganha é esse conhecimento que nós estamos entregando para você de maneira gratuita. É esse conhecimento que nós estamos entregando para você, que é algo valioso. Ninguém pode roubar o seu conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais chances você tem de ter sucesso. Uma frase que eu gosto sempre de citar é: o seu conhecimento irá refletir o resultado que você vai ter na sua vida. Ou seja, quanto mais conhecimento você possui, mais chances você tem de se tornar uma pessoa bem-sucedida. Então, busque conhecimento. Se você está aqui, significa que você está em busca, você está querendo viver uma vida nova, você está querendo reescrever a sua história. Então, parabéns, né, para todas essas pessoas que estão online aqui, beleza? Então, a segunda técnica é: chame seu cliente pelo nome. O som mais agradável para qualquer pessoa é o seu próprio nome. Usar o nome de uma cliente durante a conversa cria uma sensação de proximidade, tá? Atenção e importância. Essa técnica, ela é simples, mas ela é muito poderosa, pois demonstra que você se importa o suficiente para poder lembrar e valorizar que ela é uma indivídua, ela é uma pessoa única. Qual que é a frase que eu coloquei aqui, ó? Seu nome é a primeira palavra que conecta você ao mundo e também a mais importante para fortalecer conexões. E como que você consegue fazer isso? Como que você consegue criar o hábito de chamar as pessoas pelo nome? Eu gosto de usar uma técnica. Qual que é a técnica que eu uso? A técnica que eu uso é a seguinte: eu associo essa pessoa a algum familiar que eu tenho ou alguma pessoa famosa. Então, por exemplo, eu vi aqui, ó, Amanda. Eu tenho uma amiga que ela se chama Amanda. E ela é casada com um amigo meu que se chama Alan. Então, todas as vezes que eu olhar para Amanda, eu vou lembrar dessa minha amiga que se chama Amanda e não vou esquecer o nome dela, tá? Vamos pegar um outro nome aqui, ó. Vi aqui, ó, Vanessa. Eu não gosto de Vanessa Camargo não, tá? Mas vamos falar aqui da Vanessa Camargo, que foi a primeira pessoa famosa que eu lembrei aqui. Não gosto não da pessoa dela, não gosto do estilo musical, tá? Mas não tem problema nenhum. Por exemplo, o que eu ia fazer? Eu ia associar, né, a Vanessa Camargo e não esqueceria mais do nome da Vanessa, tá? Então isso vai te ajudar muito a memorizar, tá, o nome das pessoas. Crie esse objetivo de, a partir de amanhã, a partir de hoje, você começar a chamar as pessoas pelo nome onde você for. Crie esse hábito, ele vai abrir muitas portas para você. Quem já faz isso daí? Me conta aqui. Quem que já faz isso? Quem que está colocando em prática esse exercício de chamar as pessoas pelo nome? Me conta aqui e fala se está tendo resultado. Ó, como foi? Ó, vai chegar... ó, que legal aqui. Carrie, acho que é Carrie Melo. A minha mala vai chegar daqui alguns dias. Como foi para vocês, pessoal? Dá para tirar uma renda boa? Eu te respondo, tá, ô Carrie? Só depende de você. O quanto você está disposta a se entregar. Quanto tempo você está disposta a trabalhar em prol das semijoias? Eu contei um segredo aqui no começo da live, que para você poder ter muito resultado em qualquer área da vida, mas em especial na área de semijoias, é você falar com o maior número de pessoas possíveis, ou seja, com o maior número de mulheres possíveis. Se você abrir o seu mostruário para 100 mulheres... dentro do período que esse mostruário vai estar com você, eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito resultado. Agora, se você oferecer para 50 mulheres,
a sua chance, né, de ter muito resultado, ela já cai pela metade. E se você oferecer para 10 mulheres, a chance de você ter resultado é muito baixa. Aí você vai se frustrar, aí você vai colocar a culpa no governo, aí você vai colocar a culpa na Semijoia, você vai colocar a culpa na Munhá, você vai achar algum motivo para poder justificar o seu fracasso. Outra coisa que é muito importante, aprenda a ouvir não, tá? Porque a chance de você ouvir mais não do que sim é enorme. A vida de um vendedor, ela foi feita para poder ouvir não. Você vai ouvir mais nãos na sua vida do que sims. Então aprenda a ouvir não. E talvez, sabe o que aconteceu, Kerry? Você já criou, né, aquela expectativa de que você vai vender para sua tia, você vai vender para sua prima, você vai vender para sua amiga. Aí às vezes na prática, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai comprar de você. Aí você vai ter que ter controle emocional, tá? Ela não comprou? Tudo bem. Será que eu não agreguei valor para o meu produto? Será que eu não expliquei da maneira correta? Será que eu não tive conhecimento suficiente para criar conexão com aquela pessoa? Você vai ter que fazer essa avaliação, mas não se frustre, tá? O não, ele faz parte da vida de todo vendedor. Mas esse é o segredo, é você oferecer para muitas mulheres. Mulher compra pelo impulso. A venda direta, que é esse tipo de venda que vocês trabalham, que é ir em busca do cliente, isso leva facilidade. Às vezes você vai até o lar da pessoa, você vai até o trabalho da pessoa, isso facilita a compra, mas você precisa dar esse primeiro passo. E eu percebo que a maior dificuldade das pessoas que trabalham com revenda de semijoias é essa primeira conexão, é abrir o mostruário e mostrar. Então você vai ter que ter iniciativa. Se você tiver iniciativa, a revenda de semijoia pode transformar a sua história. Nós temos cases de sucesso aqui dentro da Munhá, de mulheres que conseguiram dar entrada no seu apartamento, que conseguiram comprar o seu carro, que conseguiram fazer a sua cirurgia plástica, que conseguiram, né, tirar a sua habilitação, conseguiram pagar a faculdade para os filhos, mas isso está muito condicionado com o quanto você vai se esforçar para isso, tá? O quanto você vai buscar de conhecimento e vai aplicar. Não acho que vai ser fácil, não existe nada fácil nessa vida. Tudo que traz retorno exige o quê? Exige trabalho, exige dedicação, existe constância, existe frequência. Beleza, Kelly? Espero que eu tenha respondido aí, e para quem está participando aí também, espero que vocês, né, captem essas informações e apliquem aí no seu dia a dia. Tô vendo que a Rai Variedades está aqui com a gente também, está sempre presente, né, nas nossas lives. Que bacana, seja muito bem-vinda. Ó, a Nai Teixeira. Tem que saber abordar as pessoas e não ter vergonha do seu negócio. Eu vendo até em pet shop. Oh, que coisa boa. É isso daí, não pode ter vergonha. E não pode, né, criar aquela falsa impressão. Ah, eu não vou abordar ela porque eu vou estar incomodando. Ah, eu não quero abordar aquela pessoa porque ela vai falar que eu sou chata. Gente, o problema é dela, o que ela vai achar. Tá? O problema é dela, o importante é você estar fazendo a sua parte. E para de ficar colocando esses bloqueios na sua cabeça. Para com isso, para de ficar esperando a aprovação das outras pessoas. Ah, o que a fulana vai achar se eu pegar, abrir o meu Instagram e gravar um vídeo falando que eu estou empreendendo o segmento semijoias? As pessoas que vão falar isso são as pessoas que não têm resultado. Porque a pessoa que tem resultado, em primeiro lugar, que ela nem tem tempo de ficar no Instagram, né? Você está tendo muito tempo de ficar no Instagram? Você está perdendo muito tempo ali rolando o dedo no TikTok, no Facebook? Porque quem tem muito tempo para fazer isso, ou é porque é herdeiro, né? Ou porque já ganhou muito dinheiro, ou porque não está fazendo o que tem que ser feito. Porque nós estamos no tempo de plantio. Você precisa estar usando o seu tempo vago para poder trabalhar. Você precisa estar usando o seu tempo vago para prosperar. Afinal, você pegou esse mostruário de semijoias para poder mudar a sua história. Então aproveite o seu tempo. Eu carrego uma frase comigo que ela diz o seguinte: o que você faz do seu tempo vago vai determinar o que você vai viver no seu futuro. Isso te assusta ou te conforta? Eu vou falar de novo essa frase. O que você faz no seu tempo vago vai determinar o que você vai viver no seu futuro. Então, se você está usando o seu tempo vago para poder ficar vendo a vida dos outros no Instagram, perdendo tempo no TikTok, é sinal que você não vai colher bons frutos lá na frente, tá? Se você está fazendo isso, ainda dá tempo. Use o seu tempo para poder buscar conhecimento, use o seu tempo para fazer um exercício físico, use o seu tempo para poder se conectar com pessoas. Você não quer viver uma vida próspera? Você não quer viver uma vida digna? Então você precisa fazer a sua parte. Eu nunca vi uma pessoa de sucesso, uma pessoa que começou do zero, uma pessoa que não foi herdeira,
trabalhar pouco e ter muito resultado. Pelo contrário, eu tenho percebido que as pessoas que têm muito resultado são pessoas que trabalham muito. Lógico que você não vai fazer isso pro resto da sua vida, mas durante um período você vai ter que abrir mão de algumas coisas para você poder viver o extraordinário no seu futuro. Então não se esqueça, o que você faz no seu tempo vago vai determinar o que você vai viver no seu futuro. E isso serve para mim também, tá? Porque eu também gosto de TikTok, eu também gosto de Instagram, eu também gosto de entrar ali e ver a vida das outras pessoas, e às vezes isso faz mais mal pra gente do que bem, né? Porque a pessoa ela só posta coisa boa no Instagram, ela só posta ela indo pra praia, ela só posta ela comprando um carro novo, e às vezes ela deixa de postar aquelas fases obscuras da vida dela. Todo mundo tem. Ou você tá achando que essas pessoas que mostram aquela parte boa no Instagram não têm problemas? Elas têm muitos problemas. E até mais, tá? Aquela pessoa que ela posta muito, aquela pessoa que toda hora tá querendo justificar alguma coisa no seu Instagram e nas suas redes sociais, essa pessoa com certeza, né, ela está tentando esconder algo, algum vazio que ela está vivendo. E eu ouvi uma vez uma frase que ela foi muito marcante. E ela diz o seguinte: todo excesso ele é resposta de uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Tudo. Então fique atento em relação a isso. Essas pessoas não têm essa vida. Então use o seu tempo para poder buscar conhecimento, use o seu tempo para poder trabalhar mais e ter resultado. Beleza, gente? Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, quero ganhar, aproveitar o tempo, ser criativa, isso ajuda muito. Boa tarde, estou aguardando chegar meu kit. Vai chegar, Gisele, fique tranquila que vai chegar. Ó, então vamos lá, agora já vamos partir aí para nossa terceira técnica, né? Eu vou empolgando aqui, vou trazendo outros assuntos, mas o nosso bate-papo é isso, meninas. Eu tô aqui realmente para poder entregar o que sai do meu coração. Sempre peço a Deus aí sabedoria para que realmente eu fale com o seu coração. Eu fale coisas que sejam importantes para a sua vida, para que de fato você prospere, para que de fato você encontre o seu propósito, encontre a sua missão e que através da sua vida, muitas outras vidas sejam abençoadas. Esse é o meu propósito aqui na Munhá. Eu estou aqui para isso, para que você transforme a sua vida e você alcançando os seus objetivos, automaticamente eu estou cumprindo a minha missão e o meu propósito aqui na Terra. Foi isso que Deus confiou a mim. Então eu preciso fazer com excelência, tá? Eu estou aqui, mas confesso para você, eu queria estar em casa hoje, né? Eu moro em outra cidade, eu tenho que viajar quase 1 hora para estar chegando aqui, mas o que me move a estar aqui é o propósito que eu carrego, tá? Eu queria hoje estar com a minha filha, eu queria estar descansando, mas não. Parece que quando eu ligo essa câmera para poder falar com vocês, eu recebo uma energia diferente, sabe? Um entusiasmo diferente, uma vontade diferente, e não tem como isso não ser um propósito, não tem como isso não ser uma missão. Então, obrigado por você que está aqui e leve tudo que eu estou falando para o seu coração e aplique. E eu tenho certeza que você vai ter muito resultado, tá? Ô pessoal, ó, tô vendo que algumas pessoas aqui estão fazendo alguns comentários aqui desnecessários, falando de garantia, falando de coisas que não tem nada a ver com o nosso assunto. De verdade, gente, aproveite esse tempo para poder buscar conhecimento. Aproveite esse chat para você fazer, sabe o quê? Para você falar de coisas boas. Para de querer ficar justificando o seu fracasso. Para com isso, vá trabalhar, vá fazer acontecer. Solte para o mundo coisas boas. Quando você fala coisa boa, quando você troca experiências de maneira positiva, você atrai coisas boas para sua vida. Agora, quando você fica tentando justificar o seu fracasso, isso vai fazer com que você atraia coisas ruins para sua vida. Não vale a pena, não. Usa esse espaço para falar de coisas boas, tá? Aproveite essa oportunidade que a Munhá está te dando. De verdade, não é barato eu estar aqui falando com vocês. Não é barato para eu poder sair de casa e estar aqui. É feito um investimento. Aproveite isso da melhor maneira, tá bom? Então aproveite esse chat para isso. Aproveite para poder trocar experiências nas quais irão agregar na vida das pessoas que estão aqui e também na sua vida, beleza? Agora nós vamos aqui para a terceira técnica, tá? Não menos importante do que a segunda, não menos importante que a primeira. Qual técnica é? Utilize testemunhos ao seu favor. Eu gosto muito dessa técnica. Testemunhos, eles são relatos de clientes reais, tá? Você precisa usar testemunhos de clientes reais que de fato compraram com você.
Por exemplo, aqui ó, compartilhar suas experiências positivas com seus produtos, e você pode fazer isso de que maneira? Você pode fazer isso de maneira intencional. Exemplo, você tem uma cliente ali que ela já compra com você faz 6 meses, ela já compra com você, né, pela terceira, pela quarta vez, você vai chegar e vai perguntar para ela: ô fulana, por que que já é a quarta vez que você está comprando comigo? Tem algo específico? E ela vai te falar alguma coisa, tá? Sabe o que que ela vai falar para você? Ela vai dizer o seguinte: tô comprando porque eu gosto muito da qualidade da sua peça. Aí você vai ser mais intencional ainda. Você pergunta para ela: mas por quê? Você comprou de alguma outra empresa e você percebeu que a peça não tinha qualidade? Aí ela vai falar, tá? Ela vai falar assim: comprei de tal empresa, usei o brinco 2 vezes, o brinco já escureceu e eu percebi que o seu brinco eu uso com muita frequência e ele não dá nenhum tipo de problema. Olha que testemunho incrível que você tem para poder utilizar ao seu favor. Quando você for visitar uma próxima cliente, o que você vai falar para ela? Fulana, eu tenho uma cliente que ela só compra comigo. Sabe por que ela só compra comigo? Porque ela disse que as peças que eu vendo são peças de extrema qualidade, que ela usa a peça e nunca tem problema. Ela comprava de uma outra marca, não precisa queimar a outra marca não, tá? Não seja antiética, não cite, tá? Porque isso não é legal. Mas você fala, ela comprava de uma outra marca e ela falou que ela usava 2 vezes e a peça já estragava. Então agora ela só compra comigo porque ela sabe da qualidade das peças que eu trabalho. Olha que testemunho incrível. Aqui você está usando a história verdadeira de uma outra cliente sua para quebrar uma objeção. Às vezes as pessoas que compram semijoias, na grande maioria, elas têm dificuldade, né, de comprar porque elas não acreditam que aquela peça tenha qualidade. Ela tem medo de comprar e aquela peça estragar de maneira muito rápida. Aí quando você usa esse testemunho ao seu favor, você quebra uma objeção. E não é você que está falando, é a sua cliente que falou e você está contando a história dela. Isso é usar testemunho ao seu favor. Existem várias maneiras que você pode fazer isso. Um outro exemplo, né, você tem uma cliente ali que você ouviu ela falando para você que as peças que você revende tem um preço incrível. Aí você pergunta para ela: verdade, você acha que as nossas peças têm um preço muito bom? Por quê? Você estava comprando de alguma outra marca e você percebeu que as peças eram mais caras? Aí ela vai falar assim: nossa, eu comprei em outro lugar o mesmo brinco, muito parecido com o teu, o preço quase 2 vezes mais. E a qualidade nem é tão assim, tá? Eu compro com você porque o seu preço é justo e o seu acessório ele tem qualidade. Olha que coisa boa, é mais uma objeção que você vai quebrar. Quando você for visitar uma cliente, você vai falar: fulana, tem uma cliente minha que ela só compra comigo porque ela sabe da qualidade das minhas peças e ela falou uma coisa que é algo que eu também acredito. Ela disse que as nossas peças, elas têm preço justo e têm qualidade, e é por isso que ela compra de mim. Ela comprava de uma outra empresa, brincos parecidos com os meus, peças parecidas com as minhas, ela pagava quase 2 vezes mais cara. Agora ela só compra comigo. Você quebrou 2 objeções. Você quebrou a objeção da qualidade e quebrou a objeção do preço. Mas o que você precisa ser? Você precisa ser intencional, tá? Você precisa ter intencionalidade. O que você vai fazer depois que acabar esse nosso bate-papo? Você vai colocar aí no seu caderninho, nas suas anotações, algumas perguntas que você pode estar realizando para clientes que já compram com você, e o testemunho daquela cliente você vai estar utilizando em outras casas que vocês forem. Gente, isso é incrível. Eu lembro que na época que eu vendia livro, um dia eu fui na casa de um médico, tá? Eu vendia livros de medicina preventiva, de alimentação saudável. Era um médico cardiologista e ele se apaixonou pelo livro que eu estava vendendo, que era um livro que falava como usar as frutas em benefício da saúde, para poder prevenir doenças, para poder tratar doenças. E aquele médico, de maneira intencional, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: senhor doutor, o senhor recomendaria esse livro para outras pessoas? Qual que é a sua opinião a respeito desse material? Ele falou: Bruno, eu estaria completamente satisfeito se o maior número de pessoas pudessem ter acesso a esse livro, porque se elas tiverem acesso a esse livro e colocarem essas, né, receitas em prática, utilizarem esse conhecimento, eu vou ter muito menos trabalho, poucas pessoas vão morrer do coração. Olha que testemunho que ele me deu. Aí sabe o que eu fazia? Toda casa que eu ia, quando eu apresentava o livro, eu falava: visitei um médico. O cara é extremamente conceituado, um cardiologista. E sabe o que ele falou? Que ele queria que todo mundo tivesse acesso a esse material. Porque se todo mundo tivesse acesso a esse material, pouca gente ia morrer do coração.
Olha que testemunho incrível. Não fui eu que falei, foi o médico que falou, mas eu fui intencional. Então, seja intencional em tudo que você fizer para poder colher testemunhos e usar ao seu favor. Fez sentido para vocês, gente? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Tá? Vai me contando aqui se eu não estou falando de maneira muito rápida, de maneira muito acelerada. E não se esqueça, quem está participando, né, desse nosso bate-papo está concorrendo a R$ 500 em semijoias. A gente já está partindo para a nossa quarta técnica, tá? Depois nós vamos ter só mais uma e na hora que chegar na quinta técnica eu vou falar o que você vai precisar fazer para estar concorrendo a R$ 500 em semijoias, tá? Tem alguém aqui nessa live que já ganhou esses R$ 500? Me conta aqui. Eu sei que a Anila, não sei se ela tá aí ainda, mas eu sei que ela já ganhou, tá? Hoje nós postamos nos stories aqui da Munhá a última ganhadora da nossa live de quinta-feira. Então é real, tá? A gente promete e a gente cumpre. Mas se você não ganhar, ó, a Anila falou aqui, ó. Ô, Ana, depois me conta aqui. Ela que ganhou, foi uma das que ganharam. Então, ó, de verdade, independente se você vai ganhar ou não, o presente mais valioso que você está ganhando é o conhecimento, que é algo que você vai levar para a sua vida. E se você colocar em prática, você vai ganhar muito mais do que R$ 500 em semijoias, tá? Então, coloque em prática. Bastante gente falando aí, eu quero. Ó, a Ana, ela tá por aí ainda, hein? Fico feliz de te ver aqui, viu, querida? Várias dicas importantes, ótimas dicas, que legal. Então vamos lá. Vocês conseguiram entender então a questão dos testemunhos, né? Usem isso ao favor de vocês, vai fazer toda a diferença. Então agora nós vamos aqui para a nossa quarta técnica. Qual que é a quarta técnica que você precisa utilizar ao seu favor? É a técnica da escassez, tá? Esse é um gatilho mental. Eu vou trazer uma aula para vocês aqui só sobre gatilhos mentais. Esse é um dos gatilhos que ele é muito utilizado e também faz toda a diferença. Talvez algumas de vocês até participaram. Esse treinamento eu já ministrei aqui, tá? Estou ministrando mais uma vez porque muita gente pediu para que nós repetíssemos esse treinamento. Mas a gente sempre traz novidades, né? E é sempre muito bom. Eu, particularmente, todas as vezes que eu ministro esse treinamento, né, eu consigo aprender mais. Por quê? Porque eu tenho que estudar para poder trazer conhecimento para vocês e consigo aplicar no meu dia a dia também. O que é o gatilho da escassez, tá? A escassez é uma estratégia que ela cria o senso de urgência. Às vezes, o que o pessoal faz? Ah, tem que pensar. Ah, eu tenho que falar com meu marido. Por isso que eu não vou comprar aqui a sua semijoia. Por quê? Porque você não criou nela um gatilho de urgência. Você precisa criar nela esse senso de urgência, mostrando ao cliente que ele precisa agir rapidamente para não perder uma oportunidade. Isso funciona porque as pessoas tendem a valorizar mais algo que é limitado. A minha esposa, esses dias, ela chegou até mim e falou o seguinte, falou, nossa, amor, eu preciso comprar um vestido lá na loja porque a moça falou pra mim que é a última peça. Eu falei, Juliana, isso é técnica de venda, você é casada com vendedora, ela tá usando técnica com você, calma, pode ter certeza que tem várias unidades lá, ou deve ter 3, 4 unidades, e ela tá usando uma técnica com você. Mas tá certo, eu acho que a vida é essa, né? A gente tem que utilizar técnicas para a gente poder ter resultado. Eu não sou a favor da mentira, tá? A gente não pode mentir, porque a mentira, ela não traz boas coisas para nossa vida. Mas seja sincera, como que você consegue fazer isso daí? Como, por exemplo, ó, só temos 3 unidades dessa peça. Eu tenho certeza que você não recebe, né, sei lá, 3 brincos iguais, você não vai receber. Com certeza dentro do seu mostruário devem ter vários, né, modelos diferentes. Então se você chegar e falar para sua cliente, vamos supor que você recebeu 2 brincos iguais, tá? Fulana, esse brinco é a sua cara. Se eu fosse você, eu pegava ele hoje, agora, porque só restam 2 unidades. Eu tenho certeza que para a próxima pessoa que eu mostrar, ela vai comprar. Técnica. Usou o gatilho da urgência, o gatilho da escassez. Se ela não comprar agora, uma outra pessoa vai comprar. E eu falaria mais, né? Eu falo assim, ó, eu prefiro muito mais que você compre, né? Porque esse brinco, na minha visão, vai deixar você ainda mais linda. Então aproveita essa oportunidade. Já faz uma pergunta para ela. Você quer pagar no Pix ou quer pagar no cartão de crédito? Você não dá nem opção para ela, tá? Você já joga uma pergunta ali, que é uma outra técnica também. Quando você aprende a realizar fechamentos utilizando perguntas, meu Deus, você vai muito longe. Uma outra aula a gente vai falar sobre a importância das perguntas e como você usar perguntas, desde a abordagem até o pós-venda, para que você tenha mais resultados. Tem um livro que ele se chama 84 Perguntas que Vendem.
Esse livro é incrível. Você que trabalha com vendas, você precisa se tornar uma especialista em realizar perguntas. Pergunte muito e você consegue treinar. Isso também é treinável, tá bom? Ó, isso é legal porque a Semijoia só fica um mês comigo, eu falo isso sempre. Não deixa nem pensar, é isso daí. Nossas peças são extremamente feitas para as mulheres elegantes e empoderadas. Que isso, hein, Gisele? Gostei. Tá certíssima. Então, ó, o que mais que você pode estar falando? Use expressões como: tem apenas um brinco dessa coleção e achei a sua cara. Isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa que eu coloquei aqui que você pode, né, tá utilizando. Esse colar incrível está quase esgotado. Tenho só mais 2 unidades. Você quer garantir o seu antes que acabe? Então o que vocês precisam fazer, meninas? A todo momento vocês precisam estar treinando. Você tem que pegar ali o seu caderninho, utiliza o tempo que você tem para poder buscar conhecimento. Não se limite a vir somente a esse bate-papo. Hoje nós temos a internet, que é uma ferramenta que os nossos pais, os nossos avós não tiveram acesso e a gente está tendo. Você consegue entrar ali no YouTube, pesquisar um podcast. Até indico aqui, Caio Carneiro, né, ele tem ali um podcast que é muito legal. O Joel J tem um podcast que é muito legal. Anote esses 2 nomes, Caio Carneiro e Joel J. Tá? Você vai entrar ali no YouTube, vai escrever podcast Caio Carneiro, podcast Joel J. São histórias que são contadas nesses, né, episódios e dentro da história eles tiram ensinamentos que você aplica para sua vida. É muito legal. Caio Carneiro é um outro especialista em vendas também, um cara incrível que fala sobre vendas de uma maneira muito simples. E você estando ali ouvindo esse podcast, isso vai trazer muita bagagem para quando você for falar com uma cliente você ter resultado. Eu já contei a minha história para vocês, não sei se todas sabem, mas eu fui um péssimo aluno, nunca tive as melhores notas. Eu me lembro que a diretora da minha escola, certa vez, ela chegou dentro da sala de aula, perto de todos os outros alunos, e ela disse: Bruno, você é um grande líder negativo, dificilmente você vai dar certo na vida. Uma outra professora me disse que o meu caso era caso de cadeira elétrica. Então assim, gente, eu era um improvável, que tinha tudo para poder dar errado. E o conhecimento, a venda, ela fez que eu vivesse coisas que eu nunca imaginei viver. Com 22 anos eu fui morar nos Estados Unidos. Eu morei 6 meses nos Estados Unidos, sem ter R$1 de ajuda do meu pai, sem ter R$1 de ajuda da minha mãe, sem ter R$1 de ajuda do governo, simplesmente aprendendo a vender, dominando a habilidade de vender e buscando conhecimento. Por que eu sempre busquei conhecimento? Porque eu sempre entendi as minhas limitações. Eu sempre entendi que eu tinha muita dificuldade e que se eu não buscasse conhecimento, eu jamais conseguiria alcançar os objetivos que eu tinha. De verdade, gente, eu tô sentindo no meu coração aqui algo. Eu tenho certeza que tem gente aqui na live, e você vai sentir isso no seu coração agora. Tem gente aqui na live que um dia vai estar fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, tá? Talvez eu tô falando com alguém aqui que é improvável, que talvez recebeu uma palavra dessa como eu recebi na minha infância, e que talvez hoje nem acredite no seu potencial, mas eu tô sentindo que tem gente aqui nessa live que um dia vai ter esse privilégio, o mesmo privilégio que eu tô tendo, de estar falando nesse microfone para milhares de pessoas, através da sua vida, você mesma, mulher, através da sua vida, Deus vai te honrar e vai colocar você em palcos que você nunca imaginou estar. E através da sua vida, muitas outras vidas serão transformadas. Você sabe para quem que eu tô falando, tá? Você sentiu aí no seu coração, né? É para você mesma, é um recado de Deus para você. Mas você precisa fazer a sua parte, tá? Continue correndo atrás, não desista, abandona aquelas palavras negativas que você ouviu das pessoas que você ama, tá? Elas não vão determinar o seu sucesso ou fracasso, quem determina é você, são as suas atitudes, e Deus ele está disposto a te ajudar. E nós aqui da Munhá estaremos aqui para poder te apoiar, para que você se torne uma pessoa extraordinária, beleza? É isso daí, ó, amém, amém, é isso daí, gente, glória. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, eu creio. Vamos para cima, Giovana. Vamos para cima, Lindy. Gente, ó, vamos lá. Então agora eu vou trazer para vocês aqui a quinta e última técnica, tá? Essa quinta e última técnica também é incrível. É uma técnica que eu quero que você coloque em prática também. O que eu percebo? Que grandes vendedores, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Eles sabem a hora certa de realizar o fechamento de uma venda. O que é a hora certa de realizar o fechamento de uma venda?
o cliente ele acaba dando alguns sinais para você que ele está pronto para poder comprar, que ele já comprou aquele acessório, mas você precisa identificar isso. Se você não souber identificar o sinal que o cliente está te dando, você vai fazer o fechamento na hora errada, ou você vai perder o time do fechamento. Às vezes a cliente ela já demonstrou sinais, tá? Ela já demonstrou sinais de que você, né, vamos falar assim, que já comprou a peça. Aí ao invés de você partir para o fechamento, sabe o que você fala? Você fala do dia que está muito calor, você fala da chuva que está prevista para a semana, você fala de futebol, você fala de política e só não fala do fechamento da venda. Então, quando a cliente der sinais, você precisa estar atenta a isso e já partir para o fechamento. Fechamento é time. Eu conheci pessoas que trabalham com vendas que são incríveis. A pessoa tem uma boa oratória, ela sabe agregar valor para o produto dela, ela sabe criar conexão, ela faz tudo certinho. Ela cumpre todas as etapas da venda, mas a hora que chega no fechamento, sabe o que acontece? Ela tem medo de fazer o fechamento, ela não tem segurança para poder fazer o fechamento. Aí ela perde o time, perdeu o time, passou o calor da emoção. Passou o calor da emoção, dificilmente você vai conseguir fechar aquela venda. Eu sempre uso uma analogia, às vezes eu acabo até repetindo com frequência aqui para vocês, mas eu repito de maneira intencional, que eu quero que isso fique no seu inconsciente. Eu falo que o fechamento de uma venda é como um bolo. Como assim, Bruno? Como um bolo. Você preparou ali a receita do bolo, colocou no forno. Se você tirar aquele bolo antes da hora, o bolo vai estar cru. E se você tirar o bolo depois do tempo, aquele bolo vai estar queimado. Você precisa tirar o bolo na hora certa. E a venda é do mesmo jeito. Se você fechar a venda antes da hora, você perdeu a venda. Se você fechar depois da hora, você também perdeu a venda. Agora você deve estar perguntando, Bruno, o que eu tenho que fazer, né, para eu poder entender qual é a hora certa de fazer o fechamento? Eu trouxe aqui algumas frases que elas são muito legais, que são sinais de compra que o cliente vai te dar, tá? E quando você perceber isso, você já parte para o fechamento. Como, por exemplo, uma cliente, ela pegou um brinco e falou, nossa, esse brinco combina muito com aquela roupa que eu tenho. Gente, isso é sinal de compra. Ela já comprou. Ela tá até falando do brinco, que o brinco combina com uma roupa que ela tem. Então, beleza. Já é venda garantida. Já tenta fazer ali uma venda casada. Falou, não, esse brinco aqui é sua cara. Já vou separar ele aqui para você. Toma decisão para o cliente. Tem cliente que tem dificuldade de tomar decisão. Então ele falou isso, já fala, beleza, ó, já vou separar esse brinco para você. Esse brinco é a sua cara. Eu não consigo ver esse brinco com uma outra mulher. Tem que estar com você. Beleza, colocou o brinco ali de lado. E ó, fulana, essa corrente ela combina demais com esse brinco. Pode levar que onde você for vai ser um arraso. Então o que você fez aqui? Você fez uma venda casada. Ao invés de você vender só um brinco, você foi ousada e ofereceu para sua cliente o quê? Uma corrente também. Isso aumenta o seu ticket médio. Você tem que pegar uma pessoa e realmente, né, vender para ela tudo que ela precisa. Você tem que oferecer. Tem vendedor que tem medo de oferecer. Você não pode ter medo. Se a pessoa está pronta para poder comprar, você tem que esvaziar a carteira dela. É um termo que a gente brinca aí. Tem uma frase que o cliente, quando ele está preparado, esvazia a carteira dele. O que essa frase ela quer dizer? Quando você criou conexão, quando você descobriu ali quais são as dores da sua cliente e trouxe a solução, você tem que vender. Porque se ela não comprar de você, ela vai comprar de outra pessoa. E você prefere que ela compre de outra pessoa ou compre de você? Mas para isso você tem que ter ousadia, para isso você tem que buscar conhecimento, você tem que saber o que você está vendendo, você tem que conhecer os acessórios, né, que estão dentro aí do seu pano, dentro do seu mostruário, ou você pega esse mostruário e chega lá e de surpresa, você nem sabe o que tem lá. Você está estudando, você olhou ali para aquela peça, ó, essa peça aqui é uma peça que combina mais com uma pessoa que vai para um casamento, para uma pessoa que trabalha com uma roupa social. Ah, essa peça aqui, ela combina com uma pessoa que, né, usa uma roupa mais clássica, ou uma pessoa que trabalha em um ambiente onde ela fica mais à vontade. Você precisa conhecer as peças que você trabalha. Você precisa conhecer o público que você atende. Isso é conhecimento. Quando você conhece o produto que você vende, quando você conhece o público que você atende, você vende muito mais, tá? Um outro sinal de compra, que é muito, muito importante, que você tem que ficar atenta aí. Olha que legal que eu anotei aqui, que vocês vão começar a ficar atentas a partir de hoje, né? Quando a pessoa pergunta, esse colar ele tem garantia? Ela já comprou, gente. Você tem que partir para o fechamento. Não é uma pergunta boba. Um sinal físico. A pessoa pega aquela peça na mão e ela não te devolve de jeito nenhum. Fica com ela na mão. É um sinal de compra também. A pessoa fala, esse anel é perfeito. Nossa, fiquei apaixonado por essa peça.
tudo isso é sinal de compra. A pessoa está dando sinal de compra, você precisa partir para o fechamento. Então, a partir de hoje, a pessoa falou uma frase dessa para você, tá? Nossa, esse anel é perfeito. Fulana, esse anel é a sua cara. Se ela falou que é perfeito, quem é você para falar que não está perfeito? Então, fala para ela, fulana, esse anel é sua cara, tá? Aí a gente vai usar a técnica da escassez com ela também. Aproveita, porque eu só tenho essa unidade. Tem uma outra pessoa que eu tenho certeza que vai amar também esse anel, mas eu não quero que ela compre, eu quero vender para você. Então daqui que eu já vou deixar separado. Você já pega e já separa para ela. Fulana, vamos dar uma olhadinha, ó. Tem essa corrente aqui que vai combinar com você, tem esse brinco que vai combinar com você. Você tem que ter ousadia. Seja ousada, não tenha medo. Você já criou conexão com a pessoa, porque a gente já falou dessa técnica aqui, tá? Você já gerou o gatilho da escassez, você já percebeu que ela tá usando, né, ali algumas falas, algumas frases que dão indício de que ela já comprou. Então vá para o fechamento, a venda já foi feita, seja ousada. Isso vai fazer com que você viva um outro jogo no mundo das vendas. Você precisa de ousadia, isso faz toda a diferença. E perceber, obviamente, né, os sinais de compras. Ó, uma dúvida aqui que a Manu colocou. É bom insistir em uma pessoa que nunca comprou? Manu, é uma pergunta legal isso que você falou. Eu só não consegui compreender ela 100%. Mas existe uma diferença entre o vendedor insistente e o vendedor persistente. Qual que é a diferença? O vendedor insistente é um vendedor criativo, é um vendedor que ele cria conexão, é um vendedor que ele não parece ser vendedor, tá? Ele apresenta o mesmo produto de formas diferentes. Esse é o vendedor persistente, melhor dizendo. Esse é o persistente. Então ele é agradável, ele não deixa o processo pesado. Agora o vendedor insistente é aquele vendedor chato, é aquele vendedor que não cria conexão. A pessoa que está do outro lado, ela percebe que você só está ali para poder vender para ela. Isso é péssimo, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de perceber que uma pessoa está usando técnica para poder vender algo para mim. Porque eu sei que ela não criou conexão, eu sei que ela não está cumprindo ali as etapas do processo de vendas. Então, a partir do momento que você criou conexão, a partir do momento que você descobriu que aquela cliente tem potencial de compra, você deve persistir sim, tá? Então, o que você precisa identificar? Será que essa pessoa que ela não comprou de você, que nunca comprou, ela tem o perfil ideal do público que você quer atender? Eu sempre uso esse exemplo. Qual que é o exemplo? O exemplo é o seguinte: às vezes você está oferecendo semijoia para uma pessoa que só compra bijuteria. A pessoa que ela só compra bijuteria, ela não está preocupada com qualidade, ela está procurando preço. E você trabalha com semijoia de qualidade, com semijoia que você sabe que não vai dar problema para sua cliente. Isso tem um valor agregado. Então, se você tentar vender isso para quem compra bijuteria, dificilmente ela vai comprar de você, tá? Ou às vezes você está tentando vender para uma pessoa que não tem poder de decisão de compra. Você está falando com uma mulher que ela não trabalha, uma mulher que depende do marido, uma mulher que ela não vai conseguir tomar uma decisão se o marido não estiver em casa. Você vai estar perdendo seu tempo, vai estar se frustrando, vai estar, né, colocando bloqueios no seu inconsciente. Ah, vender semijoias não é para mim. Nossa, as pessoas estão sem dinheiro. Nossa, as minhas peças estão caras. Não, você só está qualificando o seu cliente de maneira errada. Você está falando com a pessoa errada. Então você precisa fazer essa análise para que o seu tempo ele seja o quê? Ele seja preciso. Nós temos pouco tempo. Às vezes eu estou falando com mulheres aqui que têm outros empregos, que têm tarefas de casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido. Então você não pode perder seu tempo. Seu tempo é valioso. Então você precisa qualificar o seu cliente para que de fato você consiga alcançar resultados em pouco tempo, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Porque eu vejo, né, muitas revendedoras perdendo tempo. Ela está oferecendo semijoia para uma pessoa que nunca vai comprar. Então não perde tempo não, faça essa análise, ó, e vai para frente. Ouviu não deu certo? Já percebeu que a pessoa não vai comprar? Valeu, fulana, muito obrigado, um abraço, fica com Deus, já parte para a próxima. Você tem que ressignificar as coisas de uma maneira muito rápida. Levou um não, errou na abordagem, parte para outra, é uma nova oportunidade. Não deu certo? Vai para uma outra, insiste, persiste. Esse é o segredo das vendas, tá? Não vai ser fácil, te garanto que não vai ser fácil. Mas quando você dominar essa habilidade e você perceber que os comportamentos, eles se repetem, isso é muito legal. Quando você adquire experiência, você percebe que o comportamento do cliente, ele se repete. Aquela pessoa que não vai comprar, ela sempre tem os mesmos sinais. E aquela pessoa que vai comprar, ela sempre tem os mesmos sinais. Mas como que você vai conseguir identificar isso? Com o tempo.
Quanto mais nãos você ouvir e quanto mais sims você ouvir, mais preparada você vai estar para poder fazer essa leitura. Eu me lembro, e ainda uso isso na minha vida, que eu ainda sou vendedor, não paro de vender nunca, eu consigo perceber os sinais da outra pessoa. E quando eu percebo os sinais, sejam eles positivos ou negativos, eu já vou direto ao ponto. A pessoa ela começa a dar indícios, ela começa a falar algumas coisas que eu sei que ela vai comprar. Então o que eu faço? Eu já vou direto para o fechamento, já faço ali, né, o acerto e bola para frente. Percebi que a pessoa não vai comprar, fiz algumas perguntas e entendi que ela não tem o poder de compra, eu já corto o assunto, eu não tenho tempo para perder. Eu tô ali para poder vender. Então, não vai dar certo? Fecha ali de maneira clássica, seja educada, né? Mas parte para a próxima. O seu tempo é valioso, tá bom? Gente, hoje foram essas 5 dicas que eu trouxe para vocês. Espero, né, que tenha feito sentido. Espero que vocês tenham gostado. O que eu vou pedir para vocês? Qual que é o exercício que eu quero que vocês, né, coloquem em prática para poder estar ganhando os R$ 500 em semijoias, tá? Primeira coisa, a gente vai finalizar essa live e você vai lá nos comentários e você vai falar qual foi o principal aprendizado que você teve hoje, qual foi o principal aprendizado que você teve comigo. Isso me faz muito bem, tá, meninas? Eu gosto muito e de verdade, eu leio todos os comentários. Sempre quando acaba a live eu vou lá ler o comentário, dou uma olhada no perfil da pessoa. Eu amo fazer isso, eu amo pessoas, eu amo histórias. Então eu já tenho algumas figurinhas aqui carimbadas, tá? São pessoas que eu já conheço, que já sempre estão participando da live, que sempre estão comentando. Isso é muito legal. Quero ter a oportunidade de um dia conhecer vocês. Então esse é o primeiro exercício. Acabou a live, você vai lá e vai comentar qual foi o principal aprendizado que você teve comigo, Bruno Fernandes, tá? Quero que você coloque lá, vou ler todos eles, e isso para mim é muito importante, vou escolher o melhor comentário, e mais do que isso, você vai tirar um print agora, eu vou fazer uma pose aqui, você vai tirar um print, e o que você vai fazer? Você vai postar isso nos seus stories e vai marcar a Munhá Semijoias, @Munhá Semijoias. Isso também é um critério para você estar concorrendo a R$ 500 em semijoias. Então eu vou olhar para a câmera agora, tá? Vou fazer uma pose aqui, vou dar um sorrisão e eu quero que você dê um print nessa tela e depois poste nos seus stories marcando a Munhá Semijoias. E aí, conseguiram dar o print aí? Beleza, gente? Então é isso. Agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade. Agradeço vocês por estarem aqui participando, né, desse bate-papo. Que Deus honre a vida de vocês, que vocês também honrem essa oportunidade e façam a parte que cabe a cada uma de vocês, que é oferecer, que é estar trabalhando, que é estar executando. Nada nessa vida vai ser fácil e tudo leva tempo para poder acontecer. Se você está nessa live até esse momento, se você faz parte do time da Munhá Semijoias, é porque Deus tem um propósito para sua vida. Ninguém entra na Munhá se não for por um propósito. Então Deus tem algo reservado para você. Mas a pessoa que mais tem que querer isso não somos nós, é você. E como que você demonstra isso? Fazendo a sua parte, se dedicando, falando com muitas mulheres, buscando conhecimento. Isso vai fazer com que você realmente viva todos os sonhos e os desejos que você tem no coração. Muito obrigado, uma ótima noite, que Deus te abençoe e até quinta-feira.